Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, né? Acabei não fazendo os últimos vídeos do jogo do Cruzeiro contra o Santos. Acabei tendo alguns problemas, mas vou falar sobre o jogo e também, né, acabou tendo novas reformulações e tal depois desse jogo. Bom, em relação ao jogo, assim, né, o Cruzeiro, impressionante como tem conseguido piorar, né, a sua forma de jogar, não jogou bem, né, sem criação, né, perdendo muitas chances, foi salvo ali pelo joelho, né, do Barreal, né, para aquele impedimento no final do jogo. Então, assim, não jogou bem, né, assim, mas eu acho que o pior do que o jogo foi a coletiva, assim, do Wesley Carvalho, né, tipo, não, pra começar, né, ele falou assim, né, todo mundo comemorou tal, né, foi bom ter comemorado o Mineiro e tal. Gente, claro que foi, né, mas uma coisa é o Mineiro, outra coisa é o Brasileirão, que a gente não venceu até agora um time da Série A, né. Então, né, não teria que ter tido essa comparação. Outra coisa da coletiva, né, ele perguntando, né, acho que foi o Panseg da Itatiaia. Você acha que a gente jogou mal, assim, mesmo? Você acha que a gente jogou mal mesmo, assim? Você acha que a gente jogou mal, assim? Né, sem comentários, assim, né, essa questão de jogar mal, assim, né, porque o Cruzeiro jogou mal, então, e eu meio que com, né, coletiva quase como um deboche, sei lá, assim, achei a coletiva pior, né, do que o jogo, porque mostra, assim, pra ele ter falado essas questões, essas coisas, que ali dentro eu tava pensando isso também, né, assim, se, né, o próprio, igual eu falei, treinador interino, vamos dizer assim, né, tá falando nisso é porque a diretoria, né, os outros campos estão pensando nisso também, né, e é isso que fica, né, muito preocupante. Outra questão foi, acho que do jogo é isso mesmo, assim, não tem muitos comentários. Agora já para essa questão de reformulação, que agora, né, depois desse jogo meio que confirmou mesmo a questão, né, do novo técnico, do Arthur Jorge, ele estaria, né, assistindo o jogo, mas não conseguiu por as questões de guerra, atrasou o voo dele, né, lá era feriado por causa do Ramadã e tal, então não conseguiu chegar, né, a tempo de ir no jogo, chegou só depois, né, e assim, né, agora é ver como que vai ser, né, veio mesmo com, eu acho que teve, né, acabou tendo a coletiva ontem também, né, dele, então vou comentar um pouquinho, porque eu falei, né, englobou várias coisas, assim, como eu não fiz outro vídeo, né, e na coletiva dele já falando de uma forma bem diferente, né, a primeira fala dele falando sobre essa questão do, né, meio que do jogador, sei lá dentro, né, se situar onde o Cruzeiro tá mesmo, né, assim, e, né, ele fala de ter, né, de ter essa percepção de que eu não uso essas palavras, mas falando de o Cruzeiro se situar onde está mesmo, né, assim, né, ele fala assim, de baixar a terra, né, de dar um choque de realidade em quem tá ali, né, então eu acho que isso foi importante. Outra questão é ele fala de que ele sabe que ele veio, né, com essa questão de que ele vai ter que dar uma resposta mesmo, como, né, quase um salvador mesmo, que ele veio para dar as respostas, que ele tá ciente disso, ele tá ciente que o time não tá jogando, né. Uma coisa interessante também foi ele ter falado que não vai jogar igual estava jogando, né? Que ele já viu coisas erradas mesmo, né? Então é interessante que, né, quando ele chega e tal, tem o da Central da Toca foi lá, né, na recepção quando ele chega em São Paulo e cara de poucos amigos, assim, né? Não dá entrevista, não fala nada, né? E aí
ontem na coletiva já com briga no olho, com uma vontade, assim, né, nesse jogo, ele chegou depois do jogo do Cruzeiro contra o Santos, com uma cara de poucos amigos, com semblante fechado, né, então, né, ele não, provavelmente, ele falou que assistiu os últimos jogos do Cruzeiro, então também já deve ter tido algumas percepções e ter falado que não vai jogar igual estava jogando, né, já é um ponto positivo e mostra uma coerência, né, assim, bem simples e direta, né. Teve pergunta também em relação à questão de como sair dessa situação mesmo, né, e ele simples e direto, ganhar, né, então né, e acaba que se for ganhar mesmo, assim, a questão é ganhar mesmo, né, então a galera vai ter que buscar ganhar para sair dessa situação. Outras questões também, né? Já tiveram vídeos, né, da questão do treino dele e já mostra ele no treino, participando do treino, né? Acho que ele chamou o torcedor. Não que o outro talvez não possa ter tido treinos, mas já falaram de questão de que o treino dele, do Tite, não estava, né? Tava fadigando os jogadores, tal. A gente vê que Caio Jorge estava jogando com a dor no pé, mas também se descobriu dessa dor no pubis, né, que é preocupante, que até tirou o Kaká, né, de performar tão bem, então é uma dor preocupante, né, mas e ele, o Caio Jorge jogando tal, né, a gente vê que o Romero, né, deixou o time desfacelado mesmo, sem nada, assim, né. Não sei o que não deu certo, igual eu falei, essa metodologia saiu também, então deu pra eu perceber que foi errado essas questões de treinamento, dessa questão física, né, já não deu certo, né, tava errado. Então já mostra no treino uma questão diferente, né, um jogo curto ali, você vê, né, aquela questão de roubada de bola, né, os jogadores em quadrados menores, como se fosse o campo, e fazendo jogadas, tal, né, e é isso que ele tem que fazer, ele tá mostrando que tá trabalhando e ele conseguiu, assim, chamar a torcida, eu acho, né, falar sobre a questão dos adeptos, né, e tem um vocabulário melhor do que o do Jardim, assim, né, deu pra entender melhor, assim, né, não tem tanto sotaque, dá pra entender melhor, mas bem coerente com a realidade, né? E outra questão também, né? Não vai poupar nenhuma. Eu já imaginava isso, né? Mas não vai poupar nenhum campeonato. É claro que vai ter que ir trabalhando com esse elenco mesmo, da forma que ir conseguindo para não ter desgaste, para não ter nessas questões, porque a gente sabe que não vai ser fácil, né? Ter jogos muito perto. Então, não vai ser fácil, mas ele vai ter que ir controlando essas questões, né? Mas ir trabalhando em todas, né? As frentes. Eu achei interessante ele ter citado essa questão do Pedrinho, conversou com o Pedrinho, né? No dia anterior ele cita que o Pedrinho chorou quando conversou com ele, assim, né? Pela situação que o Cruzeiro está. E assim, acho que na minha opinião, eu sei que o Pedrinho, assim, né, eu acho que ele merece críticas por as questões, igual eu falei, né, o Tite não deu certo, deveria ter sido demitido antes, não que eu não seria a minha opção o Tite, mas teve uma certa coerência quando trouxe o Tite e tal, né, mas também tinha aquele risco por ser essa questão de que não estava muito tempo sem trabalhar e tal, mas né, não, também, né, não é porque, por exemplo, que vai se vir, né, o Arthur Jorge que vai resolver todos os problemas, né, não é assim, né, pô. Então não é porque era o Tite que daria errado, não é porque vem um treinador bom que é certeza de que, né, daria certo, a gente não teria essa certeza de nada. Então, eu acho que a questão dele é mais que poderia ter demitido antes, a forma como estava com a relação do torcedor, que estava distanciando do torcedor, a gente vê na questão principalmente das arquibancadas, a gente sabe que de questões de valores, de preço, dos ingressos, que estavam também influenciando, mas a torcida também sempre foi aquela de comparecer, mesmo às vezes tendo que desembolsar um valor maior, né, principalmente esse ano, eu acho que a torcida vai querer desembolsar, né, um valor maior, assim, né, para esses jogos, a volta, né, do Cruzeiro a Libertadores, o tanto que o torcedor já estava querendo voltar, né, então acho que, né, então
tem que ter ele conseguiu trazer essa. Mostra que o Pedrinho, claro, tem seus erros, mas que tá tentando, né? Eu vejo assim que ele tá tentando, mas falta uma profissionalização, sim, com certeza. Não sei se a Leila, né, do Palmeiras poderia ser uma pessoa que deveria buscar, tal, compreender as coisas com ela, mas, né, eu fiquei até pensando assim, por exemplo, pra você ser, né, diretor do grupo, será que tem, né, não tem, tipo, receita, segredo, claro que algumas coisas acabam sendo básicas, né, você não pode ter uma, né, você tem que saber de diferenciar as as relações tal, que eu acho que é um problema também, que o Pedrinho tá muito com essa relação como se fosse pai e tal. Ele não é ele pode ter um carinho e tal, mas ele é patrão, não é pai dos jogadores, né? Claro que sim. Porque tem esse, claro que, né? E aí eu não sei, sim, até pode ter uma relação igual, mas não sei se essa questão, às vezes, aí você fica, às vezes, com essa questão, pode ser aquele pai, por exemplo, que, né, que fala que não vai xingar, porque, não, deixa ele e tal, né? E será, né, que o Pedrinho tem essa questão de chamada de atenção, e aí, né, às vezes não chama atenção, e aí o filho fica aquele filho, né, meio que tem tudo, né, igual que você tem tudo, assim, né, gente, questão de estrutura e tal, né, assim, não, claro que não vou falar que tem, né, tem um elenco bom, assim, não era pra ter não é um elenco tão ruim, assim, e não é um elenco pra estar nessa posição que está, né. Então, é ele que trabalha essa questão de relação também com os jogadores e tal. Não sei se também pelo Tite, quando tava agora, ele teve que atuar mais, porque o Tite, né, a gente tem visto nos treinadores portugueses essa questão de que eles gostam de tomar conta de tudo, assim, né? Tentam, né, trabalhar nas diversas áreas, assim, né? Tanto na questão de gestão do grupo, mas também nesses outros lados institucionais e tal, né? Então o Pedrinho não estava se preocupando com isso, então não estava tendo essa relação, tendo que ter essas questões. Agora com o Tite talvez estava tendo que ter, e aí começou a desandar isso mesmo, né? Porque a gente viu que começou a desandar, né, várias coisas, assim, agora com, né, o Arthur, eu acho que já pegou mesmo essa responsabilidade para ele e tal, do Pedrinho ter, né, esse tempo para trabalhar, para entender como funciona também, né, mas também não pode ficar esperando, né, porque, né, a gente sabe que treinadores vão e vêm, né, e o clube tem que continuar sendo um clube sério, direito, né, que com profissionais qualificados que tomam decisões, né, corretas. Então é o Pedrinho trabalhar isso, mas eu achei que o Arthur Jorge conseguiu trazer o torcedor, conseguiu pegar essa questão, essa responsabilidade, né, principalmente nessa fala dele, que ele pegou essa responsabilidade ao ver o Pedrinho, né, chorar, e eu acho que ele ficou muito com essa questão ano passado, né, ano passado não, quando não continuou no Botafogo, acho que foi muito por essa questão de não ser do técnico lá e tal, né, então talvez isso seja um diferencial que chamou a atenção dele, né, de estar num clube, numa SAF, mas que o dono é apaixonado pelo time e não vai querer o mal do time, né? Vai errar, claro, igual eu falei, né? Pode ter situações contrárias, mas, né, assim, né? Ninguém vai querer perder dinheiro e tal, né? Tomar decisões erradas, mas, né, igual eu falei, como o Beirinho não tá muito tempo nessa área do BH, ele já é craque e tal, né? Mas nessa área é muito diferente, né? Então, ele vai precisar aprender, sim, né? Mas às vezes, né, tendo outras pessoas por enquanto, né, que ele não tá, né, acho que não deu nem 2 anos tal, né, fica difícil para ele tomar algumas certas decisões, sendo que ele não entende meio, né, igual esse time de demissão, já tava dando que não ia dar certo, mas continuou tal, né, essa questão de ter o poder, né, não, né, de observar as coisas assim, né, não tá mostrando os vídeos dos treinos, tal, tem alguma coisa errada, assim, parece que os jogadores comentaram dessa questão desse desgaste nos treinos, tal, né, o Pedrinho vai ter que começar a ter esse feeling, não ser treinador, mas ter esse feeling para não colocar profissionais que não vão dar certo no Cruzeiro, né,
Então agora, né, Arthur e Caio Jorge, né? A dupla já tá juntando, né? Caio Jorge, Arthur Jorge. A turma dos Jorge. Juntarem mesmo, assim, né? Ele vai ter esses 7 dias pra trabalhar, só volta dia 1º, né? O dia 2, agora não tô me lembrando, o primeiro jogo, né? E é ganhar contra o Vitória, depois já tem um outro jogo só, já é Libertadores, né? E é ganhar, né? E parece, ele não veio aqui a passeio, né? Ele veio para conquistar títulos para fazer a diferença. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Acabou ficando pouco essa parte do Santos, porque, né, o jogo já passou, a gente já sabia que não tava com outro técnico e tal, né? Mas teve coisas que chamaram a atenção, que seja, né, agora essa mudança de rota, essa mudança de áreas que o Cruzeiro precisa, né? Até o próximo vídeo.